Olá, prezados, sejam bem-vindos ao módulo 9 do nosso treinamento de compliance e gestão de riscos para securitizadoras e fomento mercantil. Eu me chamo Júlio Leão, sou advogado especialista em direito empresarial e há mais de 10 anos eu trabalho nesse segmento com consultoria jurídica e assessoria jurídica. Nós vamos continuar aqui, neste módulo 9, destrinchando alguns elementos da seção de crédito previsto no Código Civil, artigos 286 e seguintes, tá? Eu vou fazer a leitura com vocês neste módulo específico do artigo 296 e do 297, que diz o seguinte: salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor. Veja bem o risco disso daqui. Quem que é o cedente? É o cliente que possui uma relação contratual com vocês, quem está passando o título para vocês. E salvo a estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do emitente. Então, se você fez a aquisição de cheques, esses cheques voltaram 11 e 12, e não estava no contrato de vocês, ou vocês estão tendo um relacionamento sem contrato com alguém, então pode esquecer, vocês não vão conseguir acionar o cliente de vocês também para que ele se responsabilize, aquele dever de recompra pela solvência do devedor originário. Em síntese, a gente resolve isso com um contrato de fomento mercantil ou um contrato de securitização bem redigido com todas as formalidades preenchidas. Qualificação das partes, local e data, assinado por duas testemunhas, objeto da operação, lícito, certo, possível e determinado, como vai se dar, com aditivos, com os borderôs, com a previsão de taxa. Se estiver tudo redondinho, com aquela cláusula lá dizendo que o cedente será responsabilizado em caso de insolvência do cessionário. Então, se o nosso contrato estiver redondinho, a gente consegue fugir aqui do 296, porque ele fala salvo a estipulação em contrário, e nós fazemos a estipulação em contrário em contrato, mas o contrato de vocês tem que estar redondo. Vocês não podem operar na aquisição de títulos com quem vocês não tenham contrato. Então, a estipulação está prevista no contrato e o nosso contrato tem que estar redondo. Vou fazer a leitura do 297 também do Código Civil, que diz o seguinte: o cedente responsável ao cessionário pela solvência do devedor não responde por mais do que daquele recebeu, com os respectivos juros, mas tem de ressarcir-lhe as despesas da cessão e as que o cessionário houver feito com a cobrança. Então vamos lá, de novo. O cedente, que é o cliente de vocês, ele não vai responder pela solvência do devedor, que é o emitente, por valor a maior do que aquilo que ele efetivamente recebeu na operação. E é aqui que está um outro risco para a atividade de vocês. Porque, na verdade, a gente tenta falar, não, o cheque era um cheque de R$1.000, mas isso foi há 3 meses atrás. E aí tem a taxa, e aí tem os juros que é 3,5. Quando a gente começa a colocar esses vários acessórios, essas várias pactuações nesses aditivos de recompra ou renegociações, aqui a gente cai na armadilha do 297. Porque o 297 diz que o cedente, que é o cliente de vocês, ele não vai responder por mais do que efetivamente ele tenha recebido, tá? E quando a gente começa a colocar juros nele, e esses juros são juros acima daquilo que é autorizado por lei, que é 1% ao mês, 12% ao ano, acaba que numa revisional, esse nosso cliente, que é o cedente, se ele invocar o artigo 297 do Código Civil em favor dele, ele derruba muito das nossas cobranças, derruba muito do nosso direito de receber alguma coisa dele. Então, assim, esse cheque que era R$1.000, se a gente está tentando cobrar hoje R$2.000 por taxa, juros de 3,5%, 4%, mais custas processuais, advogado, se ele invocar o 297 a favor dele numa ação revisional ou no embargo à execução, numa defesa, ele consegue mostrar para o juiz que juridicamente ele não tem que pagar juros para uma empresa de fomento mercantil, uma securitizadora, porque o Instituto de Seção Civil, conforme o Código Civil, não autoriza.
Vejo vocês no módulo 10, onde vamos continuar falando aqui sobre as condutas que devem ser utilizadas na rotina da atividade de securitização para que a gente consiga diminuir os nossos riscos e o nosso custo operacional. Grande abraço, espero vocês lá.